Pessoal, tudo bem? A professora Débora. Hoje é a nossa 12ª aula, né? Preparação de artigo científico. Então, vamos lá. Estamos usando o editor de texto WPS. Bom, aqui vocês vão colocar o título, que a gente viu ontem, a área e a subárea. O resumo, igual eu expliquei, né? O resumo são frases objetivas, igual tá falando aqui, e não pode colocar enumeração de tópico, tá, pessoal? Então, é um texto corrido, tá? Aí ele coloca, eu tinha falado aproximadamente 200 palavras na aula de ontem, nesse documento aqui do congresso, tá? Cada congresso vai ter um documentozinho de template, de modelo para você poder seguir. Então, assim, não se preocupem com isso. É só você buscar no congresso. Mas, assim, de qualquer jeito, ó, por exemplo, ó, esse daqui eu tinha falado que geralmente é em torno de 200 palavras. Ele coloca, ó, não ultrapassando 1.400 caracteres. Então, também funciona bem, contando o espaço. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, vai marcar com o cursor e vai ver quantos caracteres ele tem. Aqui, por exemplo, está aparecendo para a gente, ó, 59 palavras. Né? Se for em torno de 200 palavras, então você sabe o tanto que está faltando. Tudo bem? Então, é bem tranquilo, é só verificar isso. E aí, ó, deve apresentar o problema estudado, os métodos utilizados e os resultados mais importantes, que as conclusões obtidas. O abstract, que eu comentei ontem, deve ser igual ao resumo, porém na versão em inglês. Palavras-chave, a gente também falou que são palavras mais marcantes do texto, depois passado para o inglês. Falei da introdução, que você vai escrever sobre como é, né, na área, olha, o que se estudou sobre aquele tema na área, como que aquilo foi aplicado e tudo mais. No caso desse congresso, olha que interessante, pode ter no máximo 5 autores. Né? Então, pode ter 1, 2, 3, 4, no máximo 5. Bom, aqui, vamos ver aqui, por exemplo, eu tinha falado que o item 2, por exemplo, a gente poderia colocar materiais e métodos, que seria explicar um método que eu usei, toda como foi feita a coleta de dados, se foi coleta de dados, se foi um estudo teórico, como foi feita o referencial teórico, quais obras foram selecionadas, como foi feito e tudo mais, tá? E no caso desse congresso, ó, pode ter no máximo 2 mega o arquivo na hora que for submeter, então você tem que ir lá, botão da direita em cima do arquivo, propriedades para ver o tamanho, número máximo de 12 páginas, incluindo as referências. Então são tudo coisas assim que você tem que estar atento na hora de estar submetendo o seu artigo. Por isso que eu estou passando essas informações com vocês, tudo bem? Bom, mas eles já, igual eu falei, né? Hoje em dia o pessoal já disponibiliza esse tipo de template no próprio site para você obter informação, que facilita muito, né, a vida de quem está estudando, quem está escrevendo o texto. Bom, aí, feito isso, você escreveu a metodologia, os métodos que você usou, como foi feita a coleta de dados, ou como foi feito o referencial teórico, enfim, você detalhou isso no número 2. Agora, o que você poderia fazer? Você poderia colocar um item 3, por exemplo, tá? Igual esse aqui, ó, que tem o 2, ó, tá vendo? Tem o 2. Você colocou lá, por exemplo, materiais e métodos. Aí 2.1, metodologia. Você explicou como foi feita a coleta, de onde vinham os dados, tudo certinho. 2.2, você colocou lá, por exemplo, problema de roteamento de veículos que foi utilizado para eu modelar o meu problema. E aqui você explica com todas as equações direitinho o que é esse problema, como ele foi modelado e tudo mais. Aí você pode ir para um item chamado 3, que você vai colocar 3 e vai colocar o que? Por exemplo, discussão de resultados. E aí, você pode colocar o que nesse discussão de resultados? Você pode apresentar os resultados que a sua pesquisa gerou. Então, imaginemos, igual eu falei, se for um artigo, por exemplo, da área de marketing e que vocês fizeram uma pesquisa e tudo mais. O que você poderia colocar? Você poderia pôr, por exemplo, um gráfico do tipo pizza, falando, olha, o produto novo,
né, possui um grau de aceitação entre os clientes da empresa estudada de 50%. Dentre os outros 50% que disseram não aceitar o produto, as causas apontadas, principais causas apontadas para a não aceitação foram, aí você cria uma tabela com as causas. Por exemplo, desconhecimento do produto, por exemplo, discordância da cor apresentada pelo produto, por exemplo, devido alto custo de preço de compra do produto, e aí você vai montando. Então aqui, ó, você pode trabalhar o que nessa discussão de resultados? Figuras e tabelas, né? Figura você pode pôr aquele gráfico igual eu falei de pizza, bem interessante, ou de barras. Se for um gráfico, por exemplo, sobre vendas, né, de um artigo científico que pesquise questão de vendas relacionado com a comunicação, com a propaganda, você pode pôr as vendas, vamos supor, março de 2019 com março de 2020, abril 2019 a abril 2020, construir um gráfico de barras e ir mostrando. E depois, lógico, você coloca um parágrafo explicando tudo isso na conjuntura que você fez a pesquisa. Então eu falo assim, é bem interessante, enriquece muito o trabalho. A tabela também, igual por exemplo, aqui, ó, eles colocam, né, no exemplo desse congresso, eles colocaram a figura 1. Aí você tem que seguir toda a formatação que eles puseram. Ó. Figura 1, valor entregue ao cliente, fonte, aí põe o autor, entre parênteses o ano, e aí ele põe, ó, valor da imagem, valor do pessoal, valor dos serviços, valor do produto, valor total para o cliente. Custo psíquico, custo de energia, custo de tempo, custo monetário, custo total para o cliente. Valor entregue ao cliente, tá vendo? Então, quer dizer, ele fez um diagrama com as etapas. Você também pode fazer isso. Por exemplo, você colocar aqui, igual eu falei, questão do referencial teórico. Você colocar assim, por exemplo, levantamento dos principais problemas da área estudada, do projeto estudado, verificação de bibliografia disponível, definição das datas das publicações a ser analisadas. Aí você põe, por exemplo, de 2015 a 2020, e aí você vai fazendo um fluxograma de como você fez também, pode ser feito também, tá? E aí, por fim, você vai colocar o quê? Considerações finais, ou você pode pôr assim, considerações finais e conclusões, ou somente conclusões. E aí, como que são essas conclusões, gente? Aí você vai comentar, né, de acordo com os resultados obtidos, apresentados na sessão, no caso a nossa sessão 3 era discussão de resultados, essa considerações finais seria a sessão 4. Na sessão 3, pode-se observar uma tendência de redução das vendas no mês de junho devido à questão da diminuição de temperatura na região sudeste, e aí o produto ele é menos consumido. E aí você vai falando, há também a sazonalidade devido a tal coisa, e aí você vai explicando o que acontece, por que daquele resultado, você faz uma análise do resultado detalhando. E aí você pode apresentar também como continuidade da pesquisa, pode fazer um levantamento mais detalhado, contemplando as cidades tais e tais, pois elas são consideradas com maior representatividade dos consumidores para o tipo de produto que nós estamos analisando nessa pesquisa, e por aí vai. Aí você fez isso, vem as referências. As referências devem seguir as normas, né, ABNT. Igual esse congresso ele pede para colocar nas normas ABNT. E aí ele dá até exemplos, ó, que interessante, para você poder colocar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, Kotler, né, P. Ponto, aí vem o nome do livro, ó, Administração de Marketing, 2 pontos, subtítulo, edição do Novo Milênio, edição, 10ª edição, ponto, São Paulo, 2 pontos, nome da editora, Prentice Hall, vírgula, o ano. Então ele dá até essa ajuda para na hora que você for padronizar, já tem aqui já um modelinho para você colocar as obras que você utilizar. Pessoal, muito obrigada pela participação durante todo o curso. Tchau!
Até uma próxima oportunidade de trabalharmos.